primeiro é Romanos 5, versículo 17. Você achou? Diga achei. Vamos lá então. Romanos 5, 17. Paulo, na sua carta à igreja de Roma, diz assim: porque se, pela ofensa de um só, está falando de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, estes reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Agora você vai lá para 1 Coríntios 15, algumas folhas à frente, já é 1 Coríntios, aí no capítulo 15, você vai ler comigo apenas o versículo de número 10. Paulo de novo, só que agora escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 10, ele diz assim: você vai dizer para mim, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 2 Coríntios 1. Depois de 1 Coríntios, claro, 2 Coríntios. E no versículo 12 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, ele diz assim, 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Só até aí por enquanto. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar e conosco, pelo privilégio de te adorar mais uma vez, Senhor, em espírito e em verdade. E o nosso desejo, Senhor, a partir de agora, é não somente ouvir a tua palavra, mas nós queremos receber e que o teu Espírito Santo nos ajude a praticar essa palavra revelada a nós nesta noite, Senhor. Que a partir desse instante, se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós repreendemos, nós rejeitamos. A partir de agora, Senhor, o cansaço físico, mental, o sono, o abatimento ou qualquer outro sintoma, Senhor, espiritual ou físico que possa tentar nos impedir ou tentar roubar esta palavra para que ela seja, tentar impedir que essa palavra seja plantada na nossa vida, nós repreendemos, porque declaramos que a partir de agora, mais uma vez, a nossa vida é uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, e essa palavra, sim, Pai, dará muitos frutos na nossa vida e através de nós, e nos preparará também, Senhor, para o banquete maior nessa noite, que é a participação da tua santa ceia. Já te agradecemos pela tua palavra que sempre nos encontra neste lugar, e nessa noite, claro, não será diferente, mas da nossa parte nós fazemos, Senhor, a partir de agora. Nós nos abrimos por completo para receber a tua palavra a partir desse instante. Em teu nome que oramos e te agradecemos, Senhor, fala conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Toda atenção à palavra do Senhor a partir de agora é de muita importância. Só se locomova ou converse se for extremamente necessário. Nós lemos 3 textos ou 3 versículos. De antemão eu quero dizer que essa palavra ela vai ser dividida em dois cultos. Então nós iremos aprender muito nessa noite a respeito da graça de Deus e de outros ensinamentos. E na semana que vem nós iremos continuar nesse mesmo tema e nesses mesmos textos. A princípio nós lemos Romanos 5, 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 1. E esses 3 textos têm como base, ou falam, ou têm como raiz, um assunto somente. O assunto chamado graça de Deus. Vamos mastigar. Preste muita atenção a partir de agora. Em Romanos 5, Paulo começa fazendo uma analogia. Ele começa fazendo um paralelo entre a vida de Adão, aquele mesmo Adão do Jardim do Éden, o primeiro homem. Ele traça um paralelo entre Adão e Jesus Cristo. Parece algo impensado, mas depois se você ler Romanos capítulo 5 inteiro, você vai ver que faz todo sentido. E ele faz esse paralelo entre Adão e Jesus, e ele diz que Adão, o primeiro homem, Jesus, ele chama de segundo Adão, e ele explica o porquê. Ele diz que por Adão, lá em Gênesis, entrou você leu comigo,
Por Adão entrou a ofensa contaminando a humanidade. Já por Jesus, chamado por Paulo o segundo Adão, aconteceu exatamente o oposto. Se pelo primeiro Adão entrou a ofensa, o pecado, a contaminação à humanidade, vem Jesus e diz o apóstolo Paulo e outros textos da palavra de Deus que quem crê em Jesus Cristo recebe a abundância da graça. E quem recebe essa abundância da graça tem a oportunidade de reinar em vida. Você leu isso comigo? Vou ler de novo, se você não prestou atenção agora claramente. Olha, porque se pela ofensa de um só, Romanos 5,17, está falando de Adão. Pela ofensa de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Estes reinarão em vida por um só. Por quem? Por Jesus Cristo. Ou seja, traduzindo em miúdos, trazendo para os nossos dias e para a nossa linguagem coloquial, essa graça citada por Paulo influencia a nossa qualidade de vida. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala em reinar em vida, ele não está falando só de eternidade, não está falando só de céu, ele está falando de contexto diário. Ele não está falando só de 2000 anos atrás, mas ele está falando também de 2013 para quem crê em Jesus Cristo. E que esses que creem em Jesus Cristo são resgatados do império das trevas pela graça de Deus, esses podem reinar em vida. Esses têm qualidade de vida. E é importante dizer isso porque na nossa mente, às vezes, ou na mente de muitos, a graça de Deus só foi delegada para a nossa vida para uma coisa, para a salvação. E é claro, irmão, que esse é o dom mais precioso. É claro que esse é o bem mais maravilhoso que qualquer ser humano pode almejar a ter. E nós temos, por intermédio da graça de Deus. Não estou dizendo o contrário. Mas o que nós temos que entender, por esses textos de Paulo nessa noite, é que a graça nos oferece além disso. Se fosse só a salvação, amém, glória a Deus, nós já nos daríamos por contentes, vamos dizer assim. Mas a graça de Deus tem mais a acrescentar na nossa vida. E além da salvação, a graça tem qualidade de vida para cada um de nós. Entendeu? Diga amém. Amém. Diga para o teu irmão, a graça de Deus, irmão, além da salvação, que você já tem, Ele te traz também algo precioso, que é chamado reinar em vida, qualidade de vida. Fala assim para ele, receba isso, em nome de Jesus. É claro que a graça de Deus é uma graça, sim, que nos leva para o céu. Repito, não estou dizendo o contrário. E isso é o mais precioso para nós, servos de Deus e cristãos. É uma graça, sim, que nos leva para o céu. Afinal, complete para mim Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Mas é uma graça que, enquanto não me transporta para o céu, transporta o céu para mim. A graça de Deus me transporta para o céu, mas também transporta o céu para mim. É uma graça que influi na qualidade de vida do ser humano. Ou melhor dizendo, na qualidade de vida daquele que crê em Jesus Cristo. Ok? Romanos 5,17 fala disso. Agora, 1 Coríntios 15:10. Falando ainda de graça de Deus, o apóstolo Paulo diz assim. Vamos mastigando junto. Parece complicado, mas não é. Mas, lá vem ele de novo, com a graça. Explicando que a graça nos traz muitos benefícios além da salvação. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Vamos entender isso aí. Primeiro, qualidade de vida. Nós fomos chamados para reinar em vida. Isso não é heresia. Já em 1 Coríntios 15:10, Paulo faz uma declaração de si mesmo. Parece soberba, mas não é. Ele faz uma declaração de si mesmo. Ele diz, olha, vocês percebem quem eu sou? Talvez, se tivesse uma resposta aí para aqueles que estavam ao redor e acompanhavam a trajetória de Paulo, talvez eles dissessem assim, olha, não, a gente sabe quem é você, Paulo.
Antes você era Saulo, perseguidor dos cristãos. De perseguidor passou a ser perseguido. Teve um encontro com Jesus Cristo maravilhoso. Caiu do cavalo, ficou cego. Teve a visão restaurada pelo profeta. Teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo. Agora você é Paulo, o grande apóstolo de Cristo aos gentios. Dá até para ver essa resposta entre as linhas dessa pergunta ou dessa questão de apóstolo Paulo. Só que ele diz assim, pois é, talvez eu seja isso mesmo. E em outro texto, você vê que não há soberba no coração de Paulo, porque ele diz assim, olha, não precisa nem me chamar de apóstolo, viu? Ao contrário do que a gente vê nos dias de hoje, né? A gente vê o apóstolo Paulo descendo num pedestal, que não foi ele que fez, outras pessoas poderiam ter feito para ele, e ele diz assim, olha, não sou nem digno de ser chamado apóstolo de Cristo. Muito pelo contrário. Carrego em mim as marcas de Cristo, só isso, diz o apóstolo Paulo. Mas parece que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, 10, olha, sim, vocês querem me chamar de apóstolo dos gentios? Ok, tudo bem. Mas tem uma coisa, se eu sou isso, é por um motivo somente, pela graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é uma graça que influencia ou que influi na minha personalidade. Graça de Deus, salvação. Graça de Deus, qualidade de vida. Graça de Deus, influência na minha personalidade. Por isso, irmão, que não dá para a gente ficar se escondendo atrás de uma roupagem de crente ou atrás do meio de uma religiosidade evangélica para mostrar algo que nós não somos. Porque se a gente decidir, ou a partir do momento em que a gente decide ser transformado pela graça de Deus, a nossa personalidade, inclusive, é transformada. E aí, é importante dizer isso, porque aí não cabe mais essa desculpa de, não, é a minha personalidade, eu sou crente, mas é a minha personalidade. Eu sou cristão, eu sou servo de Deus, mas eu nasci assim, e assim eu vou ficar, Gabriel. Não cabe mais esse tipo de declaração na vida de cristão nenhum. Por quê? Porque se eu sou alvo da graça de Deus, a minha personalidade é mudada. Amém ou não? Amém. Tá vendo que hoje é estreito, né? Vai lá, 2 Coríntios 1,12 agora. Romanos 5. Reinar em vida, qualidade de vida. 1 Coríntios 15, 10. Personalidade mudada pela graça. 2 Coríntios 1,12. Porque a nossa glória, ele está falando, se tiver alguma coisa que eu me manifestar, que eu me gloriar, então é isso aqui, ó. A nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. De que? Não com soberba, mas com simplicidade, com sinceridade. Não qualquer, mas de Deus. Não com sabedoria carnal, mas, vem ele de novo, na graça de Deus. Temos vivido no mundo e maiormente convosco. Vamos mastigar 2 Coríntios 1,12. Agora, depois de Paulo dizer, companheiro, salvação através da graça. Reinar em vida, qualidade de vida através da graça. Personalidade mudada através da graça de Deus. Mas tem mais. Agora em 2 Coríntios 1,12, Paulo mostra que a graça de Deus influencia em algo chamado ética. E por incrível que pareça, no meio do nosso povo, chamado povo evangélico, ou povo de Deus, ou crente, ou cristão, ou como você queira chamar, parece que a ética foi deixada de lado. E aí cabe sim, não julgar, mas avaliar e questionar se eu sou realmente alcançado pela graça de Deus, então eu tenho que andar conforme a ética cristã e a ética da nossa sociedade também. Paulo mostra que a graça influencia na ética, na forma como a gente vive. Por isso que ele diz, olha, companheiros, a nossa glória é o testemunho da nossa consciência. Alguém disse uma certa vez, um filósofo, não vou me lembrar o nome, disse assim que a honra dos homens íntegros não está na boca dos outros, mas na sua consciência.
E cabe aqui. Como é que é? A honra dos homens íntegros, éticos, não está na boca dos outros. Não depende daquilo que os outros falam ao meu respeito, mas está na sua consciência. E por incrível que possa parecer, a graça de Deus trabalha isso na nossa vida. Dava até para ir embora já, né? Graça de Deus, salvação, qualidade de vida, integridade, personalidade mudada pelo Espírito Santo, me faz caminhar com ética. Paulo está ensinando que caráter, integridade e a forma como a gente vive nessa terra, é muito bom quando a gente fala de céu, irmão, mas por enquanto a gente está na terra. E Paulo está falando que a graça de Deus influencia, inclusive, a forma como a gente vive nessa terra com os outros. Isso tem tudo a ver com graça. Graça com letra maiúscula. É isso que a graça faz na nossa vida, influencia na nossa qualidade de vida, na nossa personalidade, na forma como a gente vive, incluindo ética, caráter, integridade. E se não bastasse isso, ainda somos salvos pela graça de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em certa ocasião, disse: quer saber, Senhor, a tua graça me basta. Porque é isso que a graça oferece. Graça ou cariz, né, no original, tem a mesma origem da palavra carisma. Só que, trazendo para os nossos dias, a gente tem uma ideia meio diferente do que é carisma, ou de uma pessoa que é carismática, né? A gente olha para alguém e diz: pô, essa pessoa é carismática, essa pessoa tem carisma. Parece que não tem nada a ver com graça, né? Ou com graça de Deus, principalmente. Porque se você diz que alguém é carismático, você está querendo dizer, na nossa mente, que esse alguém, por exemplo, é simpático, né? Nossa, fulano é bacana, gente boa, carismático, simpático. Não é assim na nossa mente? Não, essa pessoa, olha, agradável, tem carisma, carismático, bacana. É o que a gente pensa. Mas na visão do Evangelho, alguém com carisma é alguém que está debaixo da graça. Simples assim. Diga para o teu irmão: você não sabia, mas hoje você já está sabendo. Você é carismático, você tem carisma. Sabe por quê? Porque você é alvo da graça de Deus. Amém? E estar debaixo da graça de Deus é ter a sua qualidade de vida mudada. Nas palavras de Paulo, significa reinar em vida. E quando ele fala em Romanos, em reinar em vida, ele não está falando que, não, beleza, agora você vai ter uma coroa, agora você vai ter um cetro, agora você vai ter um trono, agora você vai reinar em... Não. Quando o apóstolo Paulo fala em reinar em vida, isso significa ser capacitado a viver bem. Agora, ser capacitado a viver bem, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Perceba que não tem a ver com coroa, com cetro, com trono. Tem a ver com reinar em vida de uma maneira interior. Independente do que está à minha volta, eu decido reinar em vida. Decido, e pela graça de Deus posso viver. Ou seja, trocando em miúdos, no alto, quem é alvo da graça de Deus, quando ele está no alto, ele não se enche de soberba. Ele continua humilde. Por isso que o apóstolo Paulo fala aí nesse terceiro texto que a gente leu sobre simplicidade. Quando eu estou no alto, eu não me encho de soberba. E também quando eu estiver passando de repente pelos porões da vida, eu não me abato. Eu não vou me mediocrizar. Eu não vou negar o meu Deus, porque o meu Deus, ou porque eu sei quem eu sou em Cristo. Amém ou não? Amém.
No alto ele é alvo da graça de Deus, por isso não vem soberba no seu coração. Passando pelos porões da vida, ele continua sendo alvo da graça de Deus e não se abate. Reinar em vida. Aquele que é alvo da graça, ele não é um quando está em vitória e outro quando passa pela segunda divisão. Mesmo sendo palmeirense, de repente. Quando está na vitória, ele é alvo da graça de Deus. Quando está passando por um momento de aflição, alvo da graça de Deus também. Onde ele está? Ele decidiu reinar em vida. É lógico que, quando a gente ouve essa palavra, essa expressão, reinar em vida, e talvez muito por culpa da teologia da prosperidade que a gente tem visto e ouvido o tempo todo por aí, é claro que a gente corre o risco de achar que reinar em vida é ter dinheiro o tempo todo. É claro que a gente corre o risco de achar que, não, nunca vou ficar desempregado, nunca vou passar necessidade, sempre vou ter dinheiro no bolso. Parece, mas não tem a ver com dinheiro. Porque reinar em vida é ter qualidade de vida, em primeiro lugar, interior. Pastor, me prova na Bíblia. Opa! É o que o mesmo apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, a partir do versículo 11. Ele está falando de novo do que significa reinar em vida. E ele explica. Gente, Filipenses 4:11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou reinando em vida. Sem estar abatido e ter em abundância. Estou reinando em vida. Sei o que é ter fartura ou passar fome. Reinar em vida. Sei o que é ter em abundância como padecer necessidade. Por isso, reinando em vida, em qualquer tempo, eu posso dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Só pode dizer de verdade, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem aprendeu a reinar em vida. Quem aprendeu a passar por tudo que o apóstolo Paulo passou, mantendo a sua integridade. Se mantendo firme na graça de Deus. Aquele que tem carisma, aquele que é alvo da graça de Deus, ele não tem crise de identidade. Irmão, como tem gente hoje passando por crise de identidade, inclusive cristãos, talvez, principalmente. Se eu sou alvo da graça de Deus, eu não posso ter crise de identidade, eu não adoeço por conta do que dizem ao meu respeito. Você quer que continue? Diga amém. Amém. Toda hora a gente se encontra com gente, de repente, ferida na alma. E eles dizem, eu estou ferido na alma porque a minha imagem foi arranhada por conta de outra pessoa que disse que eu sou aquilo e mais aquilo e aquilo outro. A pessoa começa a enfrentar uma crise de identidade, começa a deixar de enxergar e de ver que ele é alvo da graça de Deus sim em qualquer tempo, e começa a se deixar influenciar por aquilo que uma outra pessoa disse ao seu respeito, que na maioria das vezes não é verdade. E a minha pergunta é sempre a mesma. Tá, falaram isso de você, mas o que disseram ao teu respeito é verdade? Você é o que disseram que você é? E aí, irmão, invariavelmente a resposta é sempre a mesma. Não. Tá, falaram, levantaram mau testemunho e mentiras e não sei o que mais. E tá, ok, você é o que disseram que você é? Não. Então por que a preocupação? Então por que a indignação? Então, por que a perda do sono? Então, por que a perda do apetite ou o aumento do apetite em algumas pessoas? Então, por que deixar de estar na igreja, ou deixar de servir ao Senhor, ou deixar de ser quem realmente você é em Deus? Por que a preocupação? E é importante dizer isso, irmão, porque às vezes uma crítica ou uma mentira faz alguns dormirem um mês com esse crítico. Às vezes uma crítica, uma mentira, uma fofoca, um diz que me diz que faz a gente dormir um mês com determinada pessoa.
Você passa um mês almoçando e jantando com essa pessoa na cabeça. E aí sabe a primeira coisa que você perde? Qualidade de vida. Qualidade de vida que vem pela graça de Deus, como diz Romanos 5,17. Perde qualidade de vida por conta de uma ofensa passada. E quando Paulo diz, olha gente, eu sou o que sou, lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz eu sou o que sou, não é soberba. Ele apenas está dizendo que ele não é refém da opinião pública. O que eu já disse aqui várias vezes, de vez em quando é importante lembrar. Ele está dizendo que ele não é refém da opinião pública, mas ele é só o que Deus diz que ele é. Porque se Deus diz que eu sou mais do que vencedor, irmão, eu acredito em Deus. Menina dos seus olhos, sou também. Não, mas sou homem. Não interessa, menina dos olhos de Deus também. Eleito, chamado para reinar em vida, irmão, é Deus que disse? Então é verdade, porque Deus não erra. Diga para o teu irmão, você foi chamado para isso, irmão. E a partir de hoje, se ainda acontecia com você, entenda uma coisa. Você não é refém da opinião pública. Você é o que Deus já disse que você é. Mais do que vencedor. Menina dos seus olhos. Eleito. Sacerdote real. Chamado para reinar em vida. Foi Deus que disse. Deus não mente. Então você é. No nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Eu acredito assim. E quem entende isso não desperdiça a vida. É a mesma frase que hora ou outra eu digo aqui, vale a pena repetir de novo. Que o problema não é o que fazem conosco, mas o que eu faço com o que fazem conosco. É mais ou menos assim. Por alguém veio a dor? Acontece, irmão. Não, mas eu sou crente, eu sou servo de Deus, sou blindado pelo... Amém. Beleza. Mas de vez em quando acontece, irmão. E se por alguém veio a dor, a gente tem que entender que por um outro alguém, usado pela graça de Deus, virá a cura. Por alguém veio a dor, por outro alguém virá a cura. E é importante dizer isso porque há tanta gente nos dias de hoje se isolando por aí, porque de repente foi adoecido por alguém e resolveu riscar da sua vida todos os outros alguém. Não tem plural, mas todos os outros alguém por conta de apenas uma pessoa que o magoou. E eu estou dodó e agora eu não quero falar com mais ninguém, porque todos os outros alguém não interessa. A pessoa está afastando de si a oportunidade de cura. Quer saber? O inimigo conseguiu certinho o plano dele na vida desse. Agora, quem é alvo da graça de Deus não é refém dessas situações. Mas a questão é como conviver com isso e manter a qualidade de vida então? Pastor, só tem um jeito, irmão. Pela graça. Ah, não. Com pensamento positivo, com, sei lá, com filosofias, com Feng Shui, com meditação, com yoga. Não dá. No máximo você vai ficar zen, vai ficar tranquilinho, mas de verdade lá dentro não vai fazer diferença. Lá dentro de nós. Porque a única maneira de conviver com isso e manter a qualidade de vida é de uma maneira somente pela graça de Deus. É pela graça que eu enxergo quem realmente eu sou, porque a graça influencia na nossa personalidade, digo de novo. Está entendendo? Diga amém. Amém. E aí no terceiro texto, Paulo nos mostra como andar. Em 2 Coríntios 1:12,
ele diz assim, olha, porque a nossa glória é esta, testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade, com sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, nós temos vivido no mundo e maiormente convosco. Nesse terceiro texto, Paulo nos mostra como andar. Tá, Paulo, já sei que a graça me salva, mediante a fé. Para a gente entender graça e fé, é só você entender que a fé é o trilho e a graça é o trem. Então a graça nos traz a salvação, a graça influencia na nossa personalidade, nos faz reinar em vida e nos mostra como andar. Como andar? Com simplicidade e sinceridade. Paulo está dizendo que eu posso ser honrado por todos, mas eu me mantenho simples. Você pode receber elogio todo dia, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, de todo mundo. Mas a diferença está em se eu encaro isso com simplicidade e sinceridade, através da graça de Deus, ou com soberba no meu coração. E por se manter simples, que Paulo, no pior momento da sua vida, ele ouve de Deus a seguinte frase. Parece que Deus estava dizendo, né? Ó Paulo, porque você se manteve íntegro, simples, sincero, porque você deixou que a sua personalidade fosse mudada pela minha graça, então, ó, presentão para você, Paulo. Minha graça te basta. Sabe por que Deus disse isso? Porque quando eu me encontro com a graça de Deus, tudo mais, irmão, é consequência. E o grande erro do povo de Deus, do povo evangélico, do povo crente, cristão, ou como você queira chamar nos dias de hoje, é que a gente só está atrás da consequência. A gente só está atrás da cura que a graça de Deus pode me proporcionar. A gente só está atrás da prosperidade que a graça de Deus pode me trazer. A gente só está atrás da libertação que a graça de Deus pode me dar. A gente só está atrás da qualidade de vida que a graça de Deus pode... Consequência, irmão. A gente só está atrás do milagre, da porta aberta e de não sei mais o que a graça de Deus... A gente só quer a consequência. Na maioria das vezes a gente até se esquece da graça. Mas o que a gente tem que entender, irmão, que quando eu me encontro de verdade com a graça de Deus, tudo mais que eu preciso, por consequência, me alcança. Amém. Simples assim. Por isso que vem Jesus e diz, não sei se eu já citei esse versículo de Mateus 6, mas vou citar assim de repente. Que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quantas coisas, irmão? Todas as demais coisas me são acrescentadas. É Jesus dizendo, companheiro, primeiro a graça, o mais vai vir. A porta aberta, a salvação para a sua casa, a saúde, a prosperidade, a provisão, o livramento, a libertação, a cura, a restauração, o renovo. Não. Direto na fonte. Qual é a fonte? Graça de Deus. O mais é consequência. O problema, irmão, não é faltar dinheiro. O problema é faltar graça. Porque é a graça que me faz trafegar entre a escassez sem perder a qualidade de vida. Dá para entender isso? Diga amém. Amém. Mais do que marido, a gente depende da graça de Deus. Mais do que a esposa, e eu amo minha esposa, meus filhos, minha mãe, minha família. Agora, mais do que tudo isso, eu dependo da graça de Deus. Mais do que pais, mais do que patrão, mais do que pastor, mais do que bispo, mais do que apóstolo, mais do que semideus, mais do que presidente da república, a gente depende da graça. E de verdade, a graça basta. Eu não fracasso quando alguém me abandona. Eu fracasso porque eu não tenho a graça para curtir a minha própria companhia. Talvez.
Eu não fracasso quando eu perco o emprego. Eu fracasso porque eu não tenho graça para viver sem a ostentação da boa vida que eu tinha no passado. Entende, irmão, que se você tiver a graça de Deus sobre a sua vida, e se você entender tudo que foi dito nessa noite através da palavra do Senhor, entende, irmão, daqui a pouquinho, pode não estar agora, pode não estar hoje, talvez nem amanhã, mas se você é alvo da graça de Deus e abraçar a graça de Deus nessa noite, irmão, daqui a pouquinho, tudo vai ficar bem no nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque tudo que você precisa é a graça. Há um escritor cristão chamado Bonhoeffer, que ele escreveu um livro, A Graça Barata e a Graça Preciosa. Um livro bem antigo. E a definição desse escritor a respeito da graça é a seguinte. Parece complicado, mas não é. Ele diz assim, Bonhoeffer: graça é o evangelho que há de se procurar sempre e de novo. Parece redundância, mas não é. Ele diz, graça é o evangelho que se há de se procurar sempre de novo. Tá, peraí. Se eu já achei o evangelho, se eu já tive um encontro com a graça de Deus, por que eu tenho que procurar sempre e de novo? Por um motivo simples, porque eu posso encontrar a graça, mas também posso com muita facilidade, e friso aqui, muita facilidade, me perder dela. Eu posso me encontrar com a graça, mas também posso com muita facilidade me perder dela. Irmão, como tem gente se perdendo da graça nos dias de hoje? Dentro da igreja perdido. Dentro da religião é perdido. Dentro do templo é perdido. Aí vem esse conselho. Aí eu tenho que voltar a ela de novo amanhã. Eu posso com facilidade sair da graça e cair, por exemplo, na religiosidade. Eu posso com facilidade sair da graça e começar a achar que tudo que eu tenho é porque eu mereço. É a chamada meritocracia. Não, se eu tenho isso é porque eu mereço. É porque eu trabalho. É porque eu sou. É porque eu sou bom. É porque eu estudei. É porque eu aquilo. Meritocracia. Quer saber? O que eu alcanço não é mérito meu, é mérito da graça. Amém. Se eu alcanço algo, é pela graça. Porque, irmão, de verdade, se fosse por mérito, mas pastor, eu tenho que fazer a minha parte. Verdade. Já disse aqui várias vezes a respeito que não, a gente tem que fazer a nossa parte sim. Agora, quer saber em relação à graça de Deus? Qual é a sua parte? Continua semana que vem ou falar agora? Em relação à graça de Deus, a minha parte e a sua parte é uma só. Se submeter à graça de Deus. Mas pastor, não precisa subir monte e descer monte? Não precisa fazer 7 campanhas, 70 campanhas? Não precisa fazer um mutirão de pastor para orar por mim, com sal, com açúcar, com farinha, com sei lá o quê? Irmão, eu acho que a nossa parte em relação à graça de Deus é uma só: se submeter a ela. E eu vou dar um exemplo muito simples e direto. Se submeter à graça de Deus é como andar de escada rolante. Já andou de escada rolante? Ah, né? Ou pelo menos viu. Não sei. Se submeter à graça de Deus é como andar de escada rolante.
não é você que sobe a escada. A grosso modo, para ser bem simples, é a escada que sobe você. Vou dar 2 segundos para a gente entender isso. Se submeter à graça é como andar de escada rolante. Não é você que sobe a escada que sobe você. É a graça que te leva para o alto. Qual a sua parte em relação à escada rolante e à graça? Permanecer no degrau. Não é só isso que a gente faz? A escada continua subindo. Eu dou o primeiro passo e permaneço no degrau. O esforço maior é da graça. Não tenho que fazer nada? Tem. Permaneça no degrau. Diga para o teu irmão, permaneça no degrau. Eu não tenho que inventar rituais. Eu não tenho que o tempo todo arranjar eventos e mais eventos na igreja para que as pessoas sejam motivadas a buscar a graça de Deus ou a estar ou continuar na igreja. Eu não preciso inventar a cada dia ou a cada semana um novo sacrifício para que as pessoas possam alcançar a graça de Deus. Ou fazer campanha o tempo inteiro, o tempo todo, achando que é pelo muito fazer ou pelo muito falar que eu serei ouvido. Entenda, irmão, a conta já foi paga. Sua parte agora é sentar à mesa do rei e comer e se fartar pela graça de Deus. Amém. Só isso, irmão. Chega de invenção. Chega de fantasia. Chega da gente olhar na TV e vou falar de novo, que eu já falei aqui algumas vezes, os pastores e servos de Deus, podem ser servos de Deus, os que estão na grande mídia, mas a maioria deles não me representa. Porque, irmão, de verdade, muita invenção, pouco evangelho, pouca graça, muita marionete, muito circo, pouco evangelho, pouca graça. Prefiro ficar com a palavra. Ok, pastor, para encerrar. Mas por que então que não aconteceu na minha vida? O senhor falou aí de salvação. Ok, salve em Cristo Jesus. Pela graça, por meio da fé. Mas, poxa, qualidade de vida, reinar em vida. Por que às vezes eu me abato por conta de coisas simples que acontecem ao redor da minha vida, ou até mesmo na minha vida? Por que eu ainda sofro em relação à ética, à moral? Por que eu ainda tenho problema na minha personalidade? Por que tudo isso que foi dito ainda não aconteceu na minha vida? Vou dizer. Talvez porque você tenha saído do degrau. Porque se a gente subir na escada rolante, e a escada está subindo e eu estou descendo degraus, não dá para chegar. Isso tudo que eu disse não acontece na vida daquele que saiu do degrau. Talvez porque, ao invés de você se sentar à mesa do rei e se fartar, você está só correndo atrás. Mas parece que não dá tempo para nada, 24 horas é pouco para o meu dia, porque trabalho, porque família, porque não sei quem, lazer, e não sei o que mais, igreja, e não dá tempo para quase nada. Eu tenho que correr atrás. Talvez ao invés de você sentar à mesa do rei e se fartar, você está só correndo atrás, apenas ocupado com os muito afazeres da vida. E a palavra de Deus vem para mim e para você nessa noite apenas para dizer, volte para o degrau. O mais a graça de Deus vai fazer. Apenas faça a tua parte, volte e permaneça no degrau.
Procure a graça sempre e de novo. Tem muita gente por aí que tem problema em diferenciar lei e graça. Toda hora a gente vê gente dizendo, não, isso é da lei. Não, agora nós estamos na graça, isso é lei, isso é graça. Tem muita gente que tem um problema em diferenciar lei e graça. Eu obedeço a Deus e a sua palavra por lei ou pela graça? Eu estou com Deus ou obedeço a Ele e a sua palavra por obrigação, por medo ou porque eu quero? Um exemplo simples para avaliar isso é o exemplo do relacionamento entre pais e filhos. Hoje a gente vai entender isso de maneira definitiva. Lei e graça é como um relacionamento entre pais e filhos. Um filho de 8 anos toma banho porque é lei. Né? Vai tomar banho, ele diz. Mas eu nem suei. Acabou de chegar da escola. Fez educação física no sol do meio-dia. Mas eu nem suei, diz ele. Mas é lei. Não, em casa é lei. Vai, ponto. E ele vai. Opa! Chutando, bufando, achando ruim, mas vai, porque é lei. Só que com 20 anos, se o filho disser, não, agora eu não vou tomar banho. Vai fazer o quê, né? Ele já tem consciência moral do que é importante para ele, né? Ou para ela. Falei do banho, mas é em relação a tudo. Agora, com 20 anos, o filho decide obedecer, não por uma lei, mas por amor. O pai ou a mãe diz, não, mas eu tenho 20 anos, 30 anos. Ah, mas quer saber? Por amor, eu vou obedecer. Amor à graça do pai. Nesse ponto da vida, como eu já disse várias vezes, a ordem mais difícil de ser obedecida é aquela que não foi dada. Porque pela graça você sabe muito, muito bem o que deve e o que não deve fazer. Agora que você deixou de ser menino na sua caminhada com Deus, agora que você já está se alimentando, você deixou uma mamadeira, como disse o apóstolo Paulo, em Coríntios também. Agora você já está se alimentando, né, de um alimento mais robusto. Agora você obedece porque você ama. Porque você ama a graça do Pai. Porque pela graça hoje você sabe muito bem o que deve ou não deve fazer. Pela graça você sabe hoje o que pode e o que não pode fazer. Não é lei. É graça. Agora o problema é que muitas vezes o povo evangélico não sabe lidar com a liberdade da graça. Por um lado, já falei a respeito disso. Vou falar de novo, de maneira rápida e simples. Às vezes a gente vê, irmão, o povo evangélico vivendo em extremos. Não, eu estou na lei. E essa é a lei do ministério, da igreja, da doutrina. E se o líder falou, eu vou fazer. E ele vive debaixo daquela lei, debaixo daquele jugo. Não vou fazer nada sem antes falar com o meu líder espiritual. E a pessoa vive debaixo daquela lei, debaixo daquele jugo. E por outro lado, a gente vê um evangelho libertinoso. Vai que vai. Tudo pode. Não esquenta. Deus sabe. Deus conhece. Não, na igreja? Não, também. Vai que vai, porta larga. E a gente vê esses dois extremos aí, falta equilíbrio na igreja evangélica.
O problema é que muitas vezes o povo evangélico não sabe lidar com essa liberdade, chamada liberdade da graça. Está aí o motivo pelo qual o testemunho do povo crente está como está. Porque não entendeu que nós somos livres. Livres sim. Para fazer tudo, pastor? É isso mesmo. Nós somos livres para fazer tudo. Mas nem tudo me convém. Pastor, posso ir? Pode. Posso fazer? Pode. O problema é as consequências. Pode? Posso. Convém? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Livre-arbítrio. Desde o Jardim do Éden é assim. Me convém? Quem responde? A graça. A maioria do povo de Deus parece que ainda não entendeu que o seu testemunho de vida influencia muito mais do que 1h30 de pregação do pastor. E aí a gente se pergunta, não sei por que o povo evangélico hoje é ridicularizado e há essa perseguição, velada ou não velada, no povo de Deus. Eu falo por quê. Porque a gente está pregando a respeito da graça de Deus, só que mais do que 1h30 de pregação, ou 1 hora, ou 2 horas de pregação do pastor, mais valioso do que isso, digo sem medo de errar, é o meu testemunho como cristão. O seu testemunho diário tem que ser reflexo da graça de Deus. Irmão, se a gente esquecer tudo do que foi dito aqui, guarde pelo menos isso. Que o nosso testemunho diário seja o reflexo, seja o espelho da graça de Deus. Se a gente conseguir fazer só isso, irmão, olha, a gente está caminhando bem para continuar a ser igreja de Jesus Cristo. Caso contrário, a gente falhou. Não é difícil, irmão, ser espelho ou ser reflexo da graça de Deus. Faça apenas uma coisa: permaneça no degrau. Há uma canção antiga que representa muito bem essa verdade. E essa canção dizia e diz, porque canções não envelhecem, né? Diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Por quê? Porque somente um cuidado seria muito para ti. E aí no coro dessa canção, vem Deus dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é permanecer no degrau. Afinal, aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Aos seus amados o Senhor dá enquanto descansam. Aos seus amados o Senhor dá enquanto eles permanecem no degrau. Feche seus olhos. Pai, nós só dá para te agradecer por conta da tua palavra que nos foi enviada nessa noite. E eu individualmente te agradeço por essa palavra. E mais do que pela palavra, nós queremos te agradecer pela graça. Porque, claro, somos salvos por essa graça. Mas, além disso, essa graça nos dá qualidade de vida. Essa graça muda a nossa personalidade. E essa graça nos mantém íntegros. Influencia na ética, na forma como a gente vive nessa terra. Essa graça nos leva para o céu. Mas enquanto
A graça não me transporta para o céu, ela transporta o céu para mim. Influencia na minha vida nessa terra. Senhor, nos ajuda a sempre estar debaixo dessa graça. Na vitória, na aparente derrota. Nos ensina, ó Pai, e nos ajuda a termos contentamento com o que a gente tem. Nos ajuda, Senhor, a estar sempre com a Tua graça, quando vier o abatimento, ou quando nós estivermos passando por tempos de abundância, na fartura ou na fome, tendo abundância ou passando por necessidade, porque nós reinamos em vida. E por isso podemos dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nenhuma crítica vai nos abater mais, Senhor. Como Paulo disse, nós dizemos também nessa noite, nós somos o que somos, sem soberba. Somos aquilo que Deus diz que nós somos. Mais que vencedores, menina dos teus olhos, eleitos, chamados para reinar em vida. E se o Senhor disse, eu creio. Com simplicidade, com sinceridade, nós queremos viver assim, Senhor. Que bom que o Senhor nos ensinou nessa noite, ó Pai, que dia após dia nós temos que buscar a Tua graça, sempre e de novo. Porque às vezes por coisas simples a graça se vai, não por erro do Senhor, porque o Senhor não erra, mas por erro nossos mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a nossa parte que é tão simples, Pai. A nossa parte é apenas permanecer no degrau. E a Tua graça faz o resto. A Tua graça nos leva para o alto. Não só para o alto na nossa vida espiritual, não só para o alto no que diz respeito ao céu, à salvação, à vida eterna, mas para o alto em relação ao nosso cristianismo e à nossa vida contigo. Pai, nós queremos ser diferente de tudo que temos visto e ouvido nos dias de hoje, inclusive no meio do povo chamado Teu. E se por algum momento, Senhor, algum dos meus irmãos saíram do degrau, Pai, tenho certeza que o Senhor recebe os meus irmãos nessa noite de braços abertos, na ponta da escada. E eles apenas fazem o que tem que fazer, voltam para o degrau e ali permanecem. Como pais e filhos, Senhor, nós queremos estar contigo pela graça. O Senhor é o nosso Pai. E nós queremos te obedecer não porque é lei, mas por amor à Tua graça. Mesmo quando ninguém estiver olhando. Queremos dar ouvidos à Tua graça e ao Teu Espírito Santo. Sempre. E dar testemunho daquele que realmente teve um encontro com a Tua graça. Queremos ter, Senhor, e ser o reflexo, o espelho da graça de Deus nessa terra, apenas permanecendo no degrau. Não queremos ter sobre nós nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um cuidado é muito para a gente. É Teu, Senhor, todo o trabalho. O nosso trabalho é descansar em Ti. O nosso trabalho é permanecer no degrau. O nosso trabalho, como diz a Tua palavra, é apenas ser amado Teu. Porque aos Seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra, que nos preparou para participar da Santa Ceia. Em Teu nome que oramos, Senhor, e Te agradecemos. Que durante a semana a gente viva essa palavra, Senhor, com a ajuda da Tua graça e do Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém e amém. Se você quer acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus a respeito da Santa Ceia, abra lá em 1 Coríntios 11. E você vai ler com a pastora a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, os ensinamentos de Paulo a respeito da Santa Ceia do Senhor. Depois a gente vai conversar mais um pouco e vai participar da Santa Ceia. Diz assim a palavra, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. A palavra do Senhor é muito clara em relação à Santa Ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensina nessa passagem, e outras passagens também que nos ensinam a respeito da Santa Ceia do Senhor, que essa Santa Ceia, esse ato que nós estamos realizando mais uma vez, é um memorial. Não é um ritual, porque o ritual nós fizemos de maneira mecânica. Trata-se de um memorial porque vem à nossa memória, quando nós participamos da Santa Ceia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso temos aqui os elementos que representam o sangue de Cristo vertido na cruz e também o seu corpo moído na cruz por nossa causa. E vem à nossa memória, através desse memorial, o sacrifício de Jesus na cruz, mas não com tristeza, por conta do sacrifício que Ele realizou por nós na cruz do Calvário, com alegria, porque o Senhor Jesus se entregou a sua vida naquela cruz. Mas diz a palavra do Senhor nos 4 evangelhos que ao terceiro dia Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. A Santa Ceia do Senhor é um memorial porque nós estamos mais uma vez participando da Santa Ceia e também agradecendo a Ele. É um memorial de ação de graças, mesmo que não seja à altura, porque é impossível nós agradecermos à altura pelo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Mas nós podemos sim participar da Santa Ceia como um gesto de gratidão, como um gesto de ação de graças ao sacrifício de Jesus por nós naquela cruz. A Santa Ceia do Senhor representa a nova aliança que nós temos com Deus através de Jesus Cristo. Assim como em Adão, como eu disse na palavra nessa noite, foi quebrado o elo de ligação entre Deus e o homem, tanto que eles tinham que fazer a partir daí, levantar altares e oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor para ter os seus pecados perdoados. Vem Jesus, o segundo Adão, e refaz esse elo. Ele entrega a sua vida e o seu espírito a Deus. Ele diz: está consumado, e o véu do templo se rasga de cima a baixo. A partir desse instante já não há mais separação entre o santo lugar e o santo dos santos. A partir daí nós podemos entrar a qualquer tempo na presença do Senhor, ter os nossos pecados perdoados, ter a nossa vida salva em Cristo Jesus por intermédio da graça e falar com o nosso Deus. E por último, a Santa Ceia do Senhor representa o banquete futuro que nós iremos participar na glória. A palavra do Senhor diz que quando as trombetas tocarem e os céus se abrirem, nós participaremos como noiva de Cristo das bodas do Cordeiro. Será um casamento, um matrimônio. O noivo é Jesus e nós, a sua igreja, somos a noiva. E neste encontro terá as bodas do Cordeiro. E hoje nós participaremos mais uma vez de uma prévia, se é que eu posso dizer assim, das bodas do Cordeiro. Mas quem pode ou não participar da Santa Ceia? A palavra do Senhor é clara, no versículo 28 de 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo, aí sim, coma do pão e beba do cálice. Mas nós podemos seguir alguns princípios, e o primeiro princípio é: entregue a tua vida ao Senhor Jesus. De nada vale participar do pão e do cálice se nós não crermos de verdade, não tivermos entregue a nossa vida por completo a Deus, por intermédio do sacrifício de Jesus. Por isso é necessário entregar a minha vida ao Senhor Jesus e ter o meu nome escrito no livro da vida. O segundo princípio é ter os meus pecados perdoados, e para isso basta uma oração: Senhor, eu já sou um salvo em Cristo Jesus, ora, perdoa os meus pecados. E o terceiro princípio é
me afastar da prática do pecado. De nada vale também eu apenas participar da Santa Ceia do Senhor, sair por essas portas e viver uma semana, um mês ou dias entregues ao pecado. Sabendo o que é pecado, sabendo o que é errado, porque nós já sabemos, através da graça e da palavra do Senhor, eu posso dizer: Senhor, eu vou me afastar da prática do pecado, vou participar da tua Santa Ceia, receber fortalecimento no meu espírito, e com a ajuda do teu espírito eu vou conseguir dizer não à tentação e à prática do pecado. Mas não deixe que nada te impeça de participar da Santa Ceia do Senhor. Não deixe que nenhuma acusação do inimigo, que nenhum pecado oculto, ou que nenhuma outra situação espiritual ou humana venha te impedir de participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque isso trará fortalecimento para a vida de cada um de nós. Feche os teus olhos e examine-se a si mesmo, porque eu também farei isso. E aí nós iremos juntos comer do pão e beber do cálice. Se você ainda não fez, se você ainda não entregou a tua vida ao Senhor Jesus, faça nessa breve oração. Diga: Senhor, eu entendi a sua palavra e eu entrego a minha vida ao Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e eu quero me afastar da prática do pecado. Eu quero, junto com você, como igreja de Jesus, orar e consagrar o pão e o cálice. Como eu sempre digo, ao final da oração, vai continuar a ser pão, vai continuar a ser cálice com o suco da uva. O que muda é o significado espiritual para cada um de nós. Ao final da oração, para quem crê, vai participar do símbolo do corpo de Cristo moído na cruz, e do símbolo também do sangue do Cordeiro vertido na cruz por nossa causa. Feche os teus olhos, oremos ao Senhor juntos. Pai, nós queremos, como igreja de Jesus, consagrar nessa oração cada pão que passa, Senhor, agora a representar o teu corpo moído na cruz por nossa causa. E nós queremos também, Senhor, consagrar cada cálice com o suco da uva que passam agora a representar o teu sangue, o sangue do Cordeiro Jesus, vertido na cruz também por nossa causa. Pai, aquela cruz era reservada para nós, mas o Senhor se fez homem, se fez pecado, não errou e não pecou uma vez sequer, mas se fez homem em pecado, se fez carne por nossa causa, para morrer naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos acesso à tua graça, ao teu perdão e à vida eterna também, e a todos os benefícios que nós aprendemos mais uma vez nesta noite. Por isso, Senhor, eu repreendo nesta hora todo mal, todo engano do inimigo, Senhor, todo roubo, do privilégio, Senhor, que nós temos a partir de agora de participar deste pão e deste cálice. O inimigo não vai roubar, não vai nos roubar, Senhor, o privilégio de participar da tua Santa Ceia nesta noite, porque é benefício para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, Senhor, cotidiana nesse mês. Eu tenho a certeza que cada um de nós que participarmos da sua Santa Ceia, ó Pai, receberemos, quando cremos, receberemos, Senhor, no nosso espírito fortalecimento para vencermos toda tentativa do inimigo que se levantará contra a nossa vida nesses dias, ó Pai, porque o teu Espírito nos capacitará a vencer todo o mal no nome de Jesus. É em teu nome que oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Em primeiro lugar, vai passar aí à tua frente o pão. Se é desejo teu, se você entendeu de verdade o que foi dito aqui, pegue este pão, segure na tua mão, e ao final dessa canção nós iremos participar juntos deste pão que representa o corpo de Cristo, moído na cruz por nossa causa. Cantemos ao Senhor. Tu és a nossa herança. Nós decidimos, vamos ser mais um na multidão. Obedecer, ouvir e obedecer a tua voz é o nosso desejo. Eu já venci em ti, ouvir a tua voz, ser mais um na multidão.
Você que nada pode me
descansando, Senhor. Levante a tua mão com o pão e antes de participar, diga assim: eu creio, Jesus, que o Senhor me chamou para reinar em vida. Mais que os meus sonhos, é o que o Senhor tem reservado para a minha vida, no nome de Jesus. E eu participo deste pão, que representa o teu corpo, e eu declaro sobre a minha vida, através da sua graça, cura de enfermidades no físico, cura para minha alma, renovo e restauração para minha vida espiritual, para minha mente, que todo engano do inimigo já caiu por terra, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Estamos juntos. Em nome de Jesus. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que me beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você que participou do pão, faça da mesma maneira. Vai passar aí à tua frente essa bandeja com os cálices. Pegue aí o cálice, segure na tua mão, e depois nós iremos participar juntos desse cálice com o suco da uva que representa o sangue do Cordeiro, vertido na cruz por nossa causa.
Antes de participar, repita uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu quero, nessa noite, firmar um compromisso contigo, segurando este cálice, que representa o teu sangue, vertido na cruz. Eu quero declarar que eu permanecerei no degrau da tua graça. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu descansarei em ti, porque esse é o meu trabalho, continuar na tua graça e na tua presença. Com este cálice, que representa o teu sangue, sangue que representa a vida, eu recebo a vida de Deus em mim, repreendo a morte, a destruição, o roubo e tudo aquilo que vem do inimigo contra a minha vida. Eu declaro que está e continuará debaixo dos meus pés, porque eu sou a igreja de Jesus, lavada no sangue do Cordeiro, e eu recebo não somente a vida eterna, mas a vida abundante em todas as áreas da minha vida. Obrigado por isso, Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Participemos todos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que nesse mesmo Espírito você feche os teus olhos por alguns instantes. Fique na liberdade do Espírito, se você quiser, sentado, em pé, de joelhos, não importa. O que importa é que você e eu agora nós iremos falar com o Senhor. Tem alguns momentos individuais, teu com o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, mas mesmo sendo o Rei dos Reis, diz a palavra do Senhor que Ele atenta para um coração humilde e quebrantado na sua presença. Se é para pedir algo para este mês, peça, mas não se esqueça de agradecer. Agradeça pelo mês que se passou, porque até aqui o Senhor tem ajudado e sustentado a tua vida, com saúde no teu físico, com vida no teu interior. E você vai orar também dizendo e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem acrescentado e irá acrescentar na tua vida ainda neste mês. Profetize no nome do Senhor, diga: olha, Senhor, eu creio e eu profetizo que o vale de ossos secos vai ser restaurado na minha vida. Se você estiver passando por um tempo de deserto, diga: Senhor, eu creio que esse deserto vai se transformar em um manancial de bênçãos na minha vida neste mês. Se há alguma provisão que você precisa para alguma área da tua vida, diga também, abra o teu coração na presença do Senhor e diga: Pai, acrescenta esta bênção na minha casa, na vida dos meus amados, na minha vida espiritual, no meu corpo físico com cura, na minha alma, na minha área financeira, profissional, nos meus relacionamentos. Abra o teu coração por completo e declare que você precisa do Senhor, mas também agradeça a Ele. Pai, nós queremos te agradecer nesta simples oração, Pai. Queremos te agradecer pela palavra que o Senhor nos entregou nesta noite, que o Senhor nos presenteou nesta noite. O teu coração, receba a bênção final e agradeça ao Senhor comigo. Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo que recebemos de Ti nesta noite, pela Tua palavra mais uma vez, pela Santa Ceia, mas acima de tudo pela Tua presença, que claro nos acompanhará mesmo ao final do culto. E nós oramos também, Senhor, para que quando sairmos por essas portas, que o inimigo não nos roube em tudo que recebemos de Ti nessa noite. Também não nos impeça de voltar a esta casa e sermos abençoados nos próximos cultos. Leva-nos em paz, Senhor, e continua conosco, Senhor. Que os Teus anjos permaneçam ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Dá-nos uma noite de descanso tranquila e uma semana, Pai, abençoada e vitoriosa, debaixo dessa palavra, Senhor. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Lembrando que domingo que vem a gente continua conversando a respeito dessa palavra, a respeito da graça de Deus, tá bom? Dê um abraço no teu irmão, vá em paz em nome de Jesus e diga para ele: olha, uma semana de vitória para você em nome de Jesus.